Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de janeiro de 2024. São 8 horas da manhã. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos em frente. Bolsonaro pede arrego para Flávio Dino, é isso mesmo. Na falta de noção que caracteriza Bolsonaro, mais um ato que mostra que esse sujeito ele vive em outro planeta, longe da realidade. Ele mandou interlocutores traçarem um plano para se aproximar de Flávio Dino. Para quê? Para tentar ter um voto menos crítico diante da possibilidade cada vez mais concreta de Bolsonaro ser julgado pelo STF pelos seus crimes. Ontem o STF compartilhou com a Controladoria Geral da União todos os casos de Bolsonaro, todos os casos das joias, 8 de janeiro, fake news, cartão de vacina, o que você puder imaginar. Foi mais de uma dezena de casos que o STF remeteu na íntegra para a CGU sob a batuta de Alexandre de Moraes, e chega a ser inacreditável que o Bolsonaro tente se aproximar do Flávio Dino, porque foi a mando dele que o Flávio Dino foi atacado, desrespeitado até a exaustão pela quinta série bolsonarista, ou seja, aquela bancada fez tudo de comum acordo com a família Bolsonaro. Todos os ataques na Comissão de Segurança, na CCJ, em todas as comissões a que Flávio Dino foi chamado, e agora eles simplesmente pedem que ele esqueça tudo, e na verdade a falta de noção é o que caracteriza o bolsonarismo. Interlocutores de Bolsonaro junto ao STF traçaram a estratégia em busca de se aproximar do novo ministro da Corte, Flávio Dino. Ele toma posse em 22 de fevereiro. O plano é recorrer a magistrados próximos a Dino, com quem esses bolsonaristas têm canal, como Gilmar Mendes e Dias Toffoli, para tentar uma conversa. Um pequeno grupo de aliados do ex-presidente atuou nos bastidores para diminuir a resistência a Dino na sabatina do Senado, o que não funcionou porque Dino foi atacado furiosamente pelo bolsonarismo naquela sabatina. Em sintonia com o magistrado da corte, esse grupo teria alguma penetração. A leitura desse segmento é que, apesar de o ministro ser visto como algoz do bolsonarismo, sua ida para o Supremo estava dada como certa e era preciso trabalhar em outra frente para construir pontes. Agora, com Dino vestindo a toga, a ideia é levar a ele a atuação desses aliados de Bolsonaro e trabalhar para amenizar os ânimos entre o ex-presidente e o tribunal. E o movimento de aproximação com o STF tem o aval de Bolsonaro, que ainda acredita que pode reverter sua inelegibilidade. Quer dizer, o Bolsonaro vive na ilha da fantasia, né? De uma maneira completamente maluca. Essa gente não cansa de nos surpreender, não só pelo nível de crimes que eles cometem, mas também pelo nível de falta de noção. Depois de tudo que aconteceu nesse país, como é que eles podem achar que é possível distender com o STF, que foi o alvo principal do bolsonarismo no 8 de janeiro? O 8 de janeiro se concentrou, mais do que em relação ao Palácio Planalto, se concentrou em destruir o Supremo Tribunal Federal, promover a maior destruição de todas naquele Palácio da Justiça. Seja como for, não deixa de ser um afago na alma você vê o Bolsonaro pedindo arrego para o Flávio Dino. E a Polícia Federal está fazendo busca contra o Ramagem, o ex-chefe da BIM no Rio, pelo caso da compra do First Mile, que é um programa de espionagem de celulares que foi usado por ele.
ilegalmente. Policiais fazem busca no gabinete e apartamento do deputado que comandou a BIM na gestão Bolsonaro. 7 agentes da PF devem ser afastados dos cargos. Suposto esquema espionava GPS de celulares de autoridades e cidadãos comuns sem aval da justiça. E essa operação ela vem num momento em que o Congresso Nacional está furioso com as operações da Polícia Federal nas dependências do Congresso Nacional. Em reação ao silêncio de Lira, Jordi é reconduzido a líder da oposição. O Lira ficou furioso com Jordi por não tê-lo avisado por ter divulgado que ele, Lira, não sabia da operação da PF contra o Jordi. E o Lira não queria que isso fosse divulgado, e é uma bobagem, porque quantas vezes o ministro da Justiça não é surpreendido por operações da PF? As operações da PF não podem ser compartilhadas com ninguém. O bolsonarismo realmente é algo completamente fora da curva. Haddad defende regulamentar a reforma tributária ainda em 2024. Inaugurar a transição do caos tributário para um sistema sustentável para o desenvolvimento da nossa cidadania e economia será um dia histórico para o Brasil, afirmou Haddad. Essa é uma vitória daquelas, maiúscula. Eu ouço falar da reforma tributária no Brasil desde que eu era moço, deve ter uns 30, 40 anos que se pede essa reforma tributária, e foi sair pela mão de quem? De Lula. Uso de inteligência artificial para desinformar é nova ameaça à democracia, diz Barroso. O presidente do STF acha esse o maior risco à democracia nesse momento, e é verdade, porque realmente as pessoas mais humildes, aquelas pessoas com menos instrução, vão cair feito um patinho, e você pode difamar quem você quiser, transmitir, se você quiser transmitir uma mensagem do Papa pedindo para exterminar todos os praticantes de religiões africanas, por exemplo, você consegue com a IA, e vai ter maluco fazendo isso ou tentando fazer isso. E a Justiça Eleitoral intensifica a guerra contra as deepfakes e vai caçar o candidato que usar deepfake durante a eleição. Moraes já mandou avisar, ele é o presidente do TSE, e já mandou avisar o seguinte, ó: usou a deepfake, seja lá para que for, você vai ser caçado se tiver sido eleito, e se for durante a eleição e for pego, a sua candidatura vai ser caçada. E é bom que seja muito duro. Na verdade, em alguns casos, eu acredito que vai gerar até prisão. Novos planos para a segurança pública já criam embaraços a Lewandowski. As polícias e a bancada da bala, por exemplo, não querem que haja uma ouvidoria contra abusos das polícias no Ministério da Justiça, e querem manipular o trabalho do Lewandowski na segurança pública, não é? As polícias e a bancada da bala, os deputados. Isso vai dar, essa briga vai dar muito o que falar, e vai ser interessante ver. Eu nem imagino, eu conheço pessoalmente o Lewandowski e tal, já tive uma aproximação com ele. Eu não imagino que postura ele vai ter, porque é uma pessoa de um trato muito fino, é um sujeito muito calmo, fala baixo, pausadamente. Então não sei como é que vai ser isso não. Antes de pedir boicote a empresas de judeus, o José Genuíno tinha um histórico de simpatia a Israel, e realmente é bem preocupante para ele aí ter defendido o boicote a empresas de judeus, porque evidentemente a gente sabe que Israel, principalmente os extremistas de Israel, quando você fala qualquer coisa, faz qualquer crítica a Israel, inclusive pelos seus métodos truculentos, eles começam a falar em holocausto, em nazismo,
E justamente quem falou em boicotar empresas de judeus foi o nazismo. Quer dizer, o Genuíno deu uma escorregada aí, mas ele tem um histórico de apoiar Israel. Agora cabe a ele aí tentar fazer alguma coisa para mudar isso, né? O acerto de Lula com Múcio sobre o Ministério da Defesa é o seguinte: ele queria sair, o Lula pediu para ele não sair do cargo, porque realmente a relação com os militares continua delicada e o Múcio tem essa penetração ali, então tem muita gente que não gosta, tal, mas ele pelo menos tem diálogo com o Lula, então ele é muito próximo, aliás exageradamente próximo dos militares, mas na verdade pelo menos ele consegue chegar até eles, e é isso que o Lula quer. Há 40 anos, ato na Praça da Sé se tornava divisor de águas na luta por eleições diretas no Brasil. Eu estava lá nesse dia, 40 anos atrás, eu era um garoto, recém-casado, não é? E eu fui lá defender a democracia, participar daquele ato. Quando eu chego em casa, eu ligo a TV, sintonizo na Globo, e a Globo diz que aquela manifestação foi comemoração pelo aniversário de São Paulo, porque foi no dia 25 de janeiro de 1984 que ocorreu o grande comício das diretas já, o maior comício e o grande comício, o grande símbolo das diretas já. 40 anos, o tempo passa. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.